paciência, ela, junto com a mansuetude, vai auxiliar para lidar de uma maneira proveitosa com aquilo que vem ao meu encontro. Em Pontos e Contos, Humberto Campos ele vai dizer, em Provas de Paciência, sobre uma moça, a Leonarda, que voltaria ao proscênio terrestre para a continuação de uma lide e que precisaria encontrá-la numa ascensional de aquisição de virtude. E foi aclarado pela sua benfeitora da provisão escassa dessa virtude que ela trazia e da necessidade de elevar o padrão de resistência e de resiliência dela pela intensificação, fortalecimento do autodomínio. Visto que a realização, o alforje do espírito, ela não é gratuita e vai ser conquistado e preliado com muito esforço, suor e se torna um patrimônio cujo preço é altíssimo, a pedir um processo intenso de labor e persistência. Como a Terra, ela per si é uma localidade que facilita esquecer aquilo que foi premido e buscado no astral, pode acontecer de aplaudir e pleitear uma impulsividade bárbara, o desvio do instinto, a paixão usada para o mal, e a prudência, a previdência, a vigilância ficar de lado. E um caminho de pedra que ela talhou foi a da renúncia como essa mestra, essa professora da paciência, ali para a sua tutelada, que importaria ela olhasse para aquilo e seguisse. Com isso, ela sequenciou que preciso ler e assimilar, viver a prova e entender, tornar palatável e vivível a lição, no sentido de adentrar aquilo, a minha conduta. Visto que algo que eu elejo e escolho, vou adequando isso ao meu palato moral. Por mais desafiador que seja para mim,
esse processo de adaptação e de caminho é feito. Para uma alteração do paladar, de um sabor, de uma fruta que seja colocada na boca, é pedido 14 dias, quando acontece uma renovação da papila gustativa, da língua, e uma retirada de um açúcar que eu tivesse acostumada e que impacta no início o sabor, ao passar 14 dias, que acontece essa renovação da papila gustativa, eu teria adaptado, se eu persistir naquele tentando. Com as aquisições morais, não é diferente. É preciso haver uma insistência naquele propósito. E à medida que eu desejo, isso passa a ser algo buscado e vivido por mim, vai se incorporando à minha conduta, ao meu proceder. E a minha maneira de ser. Por isso, uma tendência de colerizar, de me inquietar, de oscilar, à medida que eu coloco um prumo nisso, um comando, e procuro, no combate silencioso do meu imo, porta dentro da alma, onde a arma não é visível, mas é o sacrifício, o martírio, que adentro e rasgo para permanecer no digno, isso vai facilitando a cada passo a incorporação daquilo. E Jesus diz que nós precisamos procurar entrar pela porta estreita, porque apertado é o caminho da vida, e muitos tentariam fazer essa manobra e não poderiam. A esclarecer que, quando se trata de dominar a minha má tendência e de incorporar a virtude, precisará acontecer sob um auspício de um querer muito intenso, que me permite adentrar esse caminho apertado, essa porta estreita, dificultosa, de tal forma que a minha vontade naquela direção arregimente os recursos que eu preciso para dar conta. Porque existe o risco de querer muito e não conseguir, representado pelo verbo que Jesus usa de não poder. Por isso, a benfeitora vai dizer aqui do preço alto, inatacável, que é esse tipo de concessão de aquisição. E ela coloca que, para mim, como espírito inferior, que venho de experiências onde tenho sido injusta, desonesta e ficado aquém do que poderia na direção do outro, a melhor maneira de talhar paciência é ser justa, ficar na verdade, na direção do meu entorno, sem exigir uma retributiva símile do outro para comigo. E Jesus mostra isso quando oferta
de maneira gratuita a 2.000 milhas, a capa, e sob um influxo de apedrejamento, não somente dá esse perdão vigoroso, como não pede uma retratação em relação a ele. E quando estou diante de uma situação que é remédio para mim, preciso me esforçar para aproveitar aquilo. Eu posso fazer o caminho pelo amor, mas caso esteja empedernida a esse processo, o burilamento vai acontecer pela dor. E enquanto eu estiver aqui, eu tenho oportunidade de mudar o meu destino para uma escolha que faça agora. Caso soe o momento de eu voltar para o astral, aí eu tenho que deixar para uma próxima encarnação realizar aquilo. E essa é uma questão delicada. Há um tempo atrás eu estava com uma dúvida referente a algo que iria realizar, no sentido de fazer uma distribuição de algo que estava em excesso, retido provisoriamente na minha mão, que é esse empréstimo que Jesus realiza a título precário, e coloquei em oração, crivei, recrivei. Quando ficou claro o caminho que deveria ser seguido, me encaminhei e resolvi a situação. Porque se eu ficar em torno daquilo, numa monoação, o tempo vai passar. E pode soar o momento de eu voltar para o astral. Daí é preciso haver uma rapidez, uma eficácia de decisão naquilo que a intuição me orienta que seja feito. E é de suma importância essa situação, visto que quando eu estiver atenta para dar ao outro aquilo que o pertence, sem cogitar de receber aquilo que entendo que me caiba, isso é um talhamento de resignação, um avanço de virtude, que é da maior gravidade para o meu destino, por ser essa abnegação em ação. Visto que, ao me colocar no encalço de algo, preciso estar despojada de qualquer ideia de recompensa ou compensação, que é degenerativo, desvirtuante, per si.
E Leonardo, ao assumir essa gravidade, ela mergulha no corpo de carne. Mas, mesmo assim, desde criança começou a manifestar sinal de indisciplina, de empedernimento. E quando varou a juventude e, nesse somenos, foi convocada de gota a gota a prova que ela necessitava, demonstrou uma inaptidão, mesmo recebendo quinhão de apoio, estava numa surdez, numa cegueira àquilo que alertava, alusivo à tolerância, à mansuetude. E essa indisposição refletia no descontrole e desequilíbrio que ela acontecia ao primeiro sinal de uma luta, de um atrito mais forte, que ao a encontrar já a desatrelava. E isso mostra essa indisposição, essa impaciência. Visto que quando eu estou aberta para aquela vivência, na renunciação, no desapego, eu estou em busca de me dobrar quanto seja preciso para realizar o aproveitamento daquela experiência e dar o meu melhor. Visto que estou disposta a ficar atenta a qualquer complicação para corrigir a tempo. E mesmo que ela se arrependesse, num pranto vultoso, revesse a atitude que trazia, mas quanta vez a tentação, a contrariedade, a contrafeição a visitava, quantas ela caía, seja na rebelião, na revolta, na desesperação, devido à invigilância, à incautez que ela trazia. Com isso, uma moléstia, uma morbidez simples, tamanho de um mosquito, se transformava num horripilante fantasma. E um sabor mínimo, irrelevante, transubstanciava numa comovente tragédia ciclópica. E isso acabava fazendo a impactação do entorno dela. E reverberava no descanso, quando ela recebia uma atormentação, quanto no serviço, onde ela perseverava na impaciência. Daí que a tranquilidade operosa, esse espontâneo equilíbrio de sentimento, essa caridade como parte do meu comportamento normal, andava distante dela. E até para trazer algo numa partilha para ela, se tornava delicado, visto que ela ficava insatisfeita com a situação e impossibilitada de ouvir uma partilha. Quando ouvia alguma preleção,
deixava na mesa a situação infindável de tormenta que ela vivia. E assim, nesse desperdício, ela atravessou o estágio terráqueo. Quando o assediamento alcançava de um sabor corriqueiro, reagia, reclamava, protestava. Inaceitável. Numa indiferença sistemática à necessidade do outro e incapaz de suportar, de aguentar um insignificante espinho. E varou, atravessou o portal, demandou além para a aferição do que havia feito e progredido, e espantou quando a benfeitora colocou para ela a inaptidão com que ela acolheu aquele presente, aquela proposta que ela havia recebido, recusando, fugindo do auxílio. E dizia ter sido provada, supliciada. Ao que foi percebendo que havia saído fracassada da experiência, daquela encarnação. Haveria recurso para recomeço? Sim. Mas ela precisaria se preparar novamente no astral para uma nova instância que a alcançasse e pudesse fazer uma realocação de valor nobre que poderia amealhar e ir em busca. Mas essa experiência diz da gênese dos nossos transtornos, que passa pelo ódio que eu alimento, pela aversão que eu cultivo, pela antipatia que eu insisto em perseguir. E isso cria uma sinergia que começa na intimidade doméstica e vai varar caminhando para a coletividade e se torna a expressão da guerra. E essas expressões que ocorrem de morticínio e de extermínio passa por essas gotas de aversão que nós insistimos em manter e que vão se infiltrando e per si
degenerando nosso sentimento, nossa emoção. Como o caso da Leonarda, que teimava em se contrafazer com um insignificante mosquito, a nossa postura diante da experiência é que vai dizer o que é valor. E quando o amor é praticado conforme Jesus nos ensinou, uma cartilha do amai ao outro como eu vos amei, é possível ir dissolvendo essas calamidades, essas ciclópias. Que pulula nesse orbe afora. Seja na vingança, no extermínio supracitado, no abuso de todo tipo, que são pequenos distúrbios que nós vamos cultivando e, ao invés de eu me preparar para atravessar essa porta estreita com o empenho da elevação e da caridade, da renúncia, eu me adapto à animalidade primeva, ao vômito do meu instinto, da minha sombra. E ao desvirtuamento que isso acarreta. E há determinada experiência de dor que é imprescindível para o meu despertamento e para a salvação do meu espírito, de um degredo, de dormir o sono dos milênios. O despertar e a decisão gemal da consciência na direção da virtude vai acontecer pela experiência que me desafia, que me dore, que me sofre. Quando não tiver conseguido, sucessiva vez, fazer isso pelo amor. Com isso, a convivência com alguém que exige muito de mim é um benefício inimaginável, porque me leva a aprender, assimilar a lição que Eva e Evo de século, pacífico e tranquilo, não me ensinariam, devido à viciação ou rebeldia que possa trazer, o impedimento, a sombra. E ao fazer essa experiência, vou perceber que mesmo se eu rastejasse na treva, por milênio afora,
num revolvo no charco, a fim de servir o espírito sofredor, eu não lhe pagaria. E não quitaria com ele quanto o fiquei a dever para o infinito, em vista do que ele me ensina. Mas, para poder fazer esse tipo de assimilação, preciso da resignação, da humildade. Visto que quando eu tenho essa disposição diante do que me acontece, eu consigo divisar uma saída, mesmo que eu esteja me sentindo indigna, menoscabada, ofendida. E ao invés de desupitar meu impulso, eu elevo. E ao invés de ser arrastada pelo desvio de instinto, eu retifico. Que estabelece um roteiro de boa vontade, que milagre o aproveitamento, esparge o olor crístico. E quando se fala da revolta sistemática em relação a algo que alguém fez e que considero inadmissível, precisamos ter cautela por não sabermos até onde o outro é capaz de ir para me prejudicar. Quando é colocado na mesa o prato dos revídeos que acontecem e que às vezes tira a vida do outro, num trânsito, numa discussão entre quatro paredes, dentro de uma sala de aula. Isso gera um ioiô que só é rompido quando, pela humildade, paciência, resignação, me disponho a silenciar, acolher a necessidade do outro e auxiliar. Por isso que esse malho vai explodir recôndito afora, um desvencilho que ressona, que é um latente. E mesmo que seja um fruto tardio dessa morredora lição, o meu óbolo mínimo, insistente, vai realizando esse milagre da minha capacidade de viver isso com empenho,
E vai sendo possível fazer esse aproveitamento dessa instante enquanto eu estou por aqui. Ao soar a interrupção desse estágio e eu ser levada de volta para o astral, o que não tiver me proposto em busca e realizar, vai ficar para uma próxima oportunidade. Só Deus sabe quando vai ser. Daí, enquanto estou aqui, é possível fazer essa rota. Com esse olhar no alvo, no objetivo, e o desejo, o querer sincero de aproveitar essa milha, para que não aconteça do meu despertamento me encontrar como a Leonarda, tarde demais para o aproveitamento daquela lição.